Bem-vindo à aula de reflexão, ou reflection. A reflexão é usada para examinar os detalhes de uma classe. Você usa a reflexão para descobrir todo tipo de informação sobre uma classe. Seus atributos, seu pacote, as interfaces que essa classe implementa, quais são os modificadores dessa classe, etc. A reflexão também é chamada de introspecção. Então, para essa aula, vamos construir uma classe chamada reflexão. Com o método main, e vamos utilizar os conceitos de reflexão para analisar a classe conta que nós construímos lá atrás, no início do curso. Então, por exemplo, como é que nós podemos recuperar o tipo de uma classe? Como é que eu posso iniciar um objeto class a partir do nome de uma classe? Então, você tem aqui o nome no formato string, né, de uma classe. Então, para conseguir o nome, você pode passar o mouse por cima do nome da sua classe, e aí vai ser apresentado para você aqui, né, o nome completo da classe, que é composto pelo nome dos pacotes, ponto, nome da classe. Então, eu vou copiar esse nome completo e colocar aqui para a gente. Então, para você construir uma classe a partir desse nome apenas, nós vamos chamar aqui o método forName do objeto class, da classe class. Aqui você pode informar o nome da classe que você deseja carregar aqui. Esse método ele vai lançar uma exceção de class not found exception. Quando é que essa exceção vai acontecer? Quando, porventura, ele não conseguir encontrar essa classe na relação de classes que ele conhece. Então, eu vou lançar aqui todas as exceções que, porventura, aparecerem, eu vou lançar no método main. Agora sim, nós podemos, a partir dessa classe, realizar várias operações. A mais simples dela, eu vou pegar aqui o nome dessa classe, o nome simplificado da classe, que é conta. Agora, se a reflexão pode nos auxiliar a conhecer melhor os nossos objetos, como é que eu poderia, por exemplo, descobrir quais são os campos da minha classe? A partir do método getFields da sua classe. Esse método vai retornar para você um array de campos. Qualquer campo? Não. Apenas os campos públicos vão ser retornados. E aí você pode apresentar todos esses campos usando um for aqui. Vamos ver aqui todos os campos públicos da classe conta. Aí está. Nós temos um campo do tipo string, chamado cliente, e um outro campo do tipo double, chamado saldo. Agora vamos analisar os métodos dessa classe. Agora sim, nós temos um método chamado getDeclaredMethods, ou métodos declarados. Esse método vai retornar a relação de métodos públicos, protegidos, privados, de pacote, com qualquer tipo de modificador de acesso. E ele retorna para você um array de métodos, que você novamente pode interar
usando um for. Agora, apenas para ficar um pouco mais amigável, o nome dos nossos métodos, eu vou trazer apenas o nome. Não vou imprimir o método completo. E aqui está. Trouxe aqui todos os métodos. Saca, getClient, getSaldo, exibeSaldo, deposita e transfere para. São todos os métodos que nós temos na classe conta, como você pode ver aqui. Deposita, exibeSaldo, getClient, getSaldo, saca e transfere. Perfeito. E os construtores? Também você pode recuperar a partir do método getConstructors, que retorna para você um array de objetos do tipo constructor. Vamos mostrar aqui os construtores. Está aí. Nós temos esses dois construtores. Um com nenhum parâmetro e um outro com dois parâmetros. Um string e um double. Joia. Então a gente já sabe como descobrir os métodos, os atributos de uma classe. Tá? Existem vários outros tipos de métodos disponíveis aqui no tipo do objeto, né, que você pode utilizar para descobrir, por exemplo, os modificadores, né, as anotações da sua classe. Mas eu quero mostrar uma outra coisa muito interessante da estratégia de reflexão. Utilizando a reflexão, você pode construir objetos. Então, até agora, a gente estava trabalhando apenas com uma classe, né? O tipo daquele objeto. Isso e se eu quiser construir um objeto? Aí você, a partir da classe, pode chamar o método newInstance. Esse objeto newInstance vai criar uma nova instância desse objeto. E a partir dessa instância, você poderia executar alguns métodos. Então, por exemplo, nós temos aqui um método deposita, que recebe um parâmetro do tipo double. Como é que a gente recupera um método da nossa classe? Classe.getMethod. E aí eu vou informar o nome do nosso método, que no nosso caso é deposita. E se ele recebe algum tipo de parâmetro, porque ele pode estar sobrecarregado. Então, eu vou falar aqui que ele recebe um parâmetro do tipo class. Aliás, do tipo double. Pronto, isso aqui retorna para a gente um método, que eu vou chamar aqui de MD. Se você quiser invocar esse método nesse objeto, basta você chamar esse método método invoke, passando aqui qual é o objeto que você quer utilizar para invocar o método e o argumento que ele tenha. Então, no caso aqui ele tem um argumento, eu vou passar aqui 120. E você também pode executar, por exemplo, quantos métodos você quiser. Então, por exemplo, eu quero chamar aqui um outro método, o método exibeSaldo. Esse método não tem nenhum parâmetro, então eu vou tirar aquele parâmetro ali do final e eu vou chamar agora nesse mesmo objeto, né, aqui agora usando o método exibeSaldo, que é o nosso método ME,
eu vou executar esse método no objeto que nós instanciamos aqui. Então, vamos ver o resultado. Está aqui, null, seu saldo é 120. Por que null? Porque esse objeto, ele não foi inicializado com o nome do cliente. Então, na hora de imprimir o saldo, o cliente veio com valor nulo. E se você quisesse, por exemplo, então, executar o construtor da conta que inicializa o cliente e o saldo? Então, a gente poderia, no tipo, class, chamar agora... Opa! Não é class. Na verdade, do construtor. Então, eu quero aqui, da nossa classe, recuperar o construtor que tem dois parâmetros. Um parâmetro do tipo class e um outro parâmetro do tipo double. Por quê? Porque o método newInstance aqui vai gerar um objeto a partir do construtor vazio que nós temos aqui. Então, aqui agora eu estou pegando um outro construtor. Perfeito. Agora, a partir desse outro construtor, nós podemos executar o método newInstance passando os argumentos que nós temos. Então, eu defini aqui dois argumentos, um do tipo string e outro do tipo double. Então, vamos colocar aqui. Isso aqui vai retornar para a gente uma nova instância de objeto que eu posso utilizar agora para invocar aquele método exibeSaldo novamente. Só que agora nesse outro objeto. E vamos ver o resultado. Aí está. Ricardo, seu saldo é gigantesco. Então, espero que você tenha gostado de trabalhar com reflexão. A reflexão é utilizada em vários frameworks do mercado, né? Frameworks de persistência, frameworks de camadas, frameworks de integração, né? Então, é um recurso muito utilizado por programadores profissionais. Vou colocar aqui, utilizar uma anotação aqui que a gente já aprendeu. Para deixar o nosso código sem aquelas marquinhas de erro. Espero que você tenha gostado de mais essa aula e nos vemos na próxima aula. Até lá, programador!